Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre todos os livros que eu li no segundo trimestre de 2025, então durante os meses de março, abril e junho. Eu já adianto que para todos esses livros a gente tem vídeo aqui já no canal enquanto eu lia, né? Então meio que vlogs de leitura ou eles aparecem em algum vídeo de desafio. Então se você quer saber da minha opinião mais aprofundadamente, é melhor que você assista esses vídeos. Mas aqui a gente vai fazer um apanhado geral, um resumão desses 3 meses aí de leituras. Então vamos começar. Eu trouxe mais ou menos aqui na ordem que eu li, tá? Mais ou menos. Então a gente vai do mais antigo para o mais recente, assim, das minhas leituras. E eu acho que o primeiro que eu li, né, nesses últimos 3 meses foi Louise, a Bruxa, que é uma edição belíssima do Darkside. Ela é bem curtinha, ela tem 155 páginas. Aqui a gente já começa com os agradecimentos da autora. É uma edição que tem marca-página, que é inclusive bem bonito, com um corte aqui atrás. Também tem fitilha, então a edição é maravilhosa, como todos os livros da Darkside. E assim, foi um livro que eu gostei, mas não gostei tanto. Nós conhecemos aqui a Louise, né? Ela é uma órfã, ela acaba de perder os pais, e ela tem que se mudar para Salem para viver junto com o tio. E lá, coitada, ela vai sofrer muito, porque é uma galera meio fanática que tem no vilarejo lá onde ela mora. E aí ela vai ser alvo de amores obsessivos, o primo dela vai ficar obcecado por ela. E, enfim, é uma história bem curtinha, assim. Não, a gente não tem capítulos aqui, a gente tem a história dividida em 3 partes, então acaba sendo uma leitura um pouquinho mais não tão fluida. E se você, né, gosta de finalizar a leitura quando termina aí a parte. Mas eu não tenho esse problema, eu finalizava a leitura ali no meio mesmo e tá tudo certo. Então, assim, eu consegui ler até que relativamente bem rápido. Mas esse é um livro aqui, ele é uma ficção histórica, né? Então ele realmente vai para esse viés aí de criticar o período histórico, né? De mostrar pra gente como que era mais ou menos a vida das pessoas, apesar de ser uma ficção. Então a gente tem esse toque, assim, de realidade. É um livro bem interessante, eu acho que vale a pena, mas não foi um favorito meu, mas ainda assim eu gostei da leitura. Agora nós temos um livro nacional, que é O Cidadão de Bem. Esse é um livro publicado pela Qualis, escrito pelo Maurício, e ele tem 263 páginas. E aqui, basicamente, nós acompanhamos 2 famílias que são bem distintas entre si, apesar de ter uma relação de amizade, né? A gente tem o foco, né, nos pais dessas 2 famílias, no Roberto, tá? Que é um médico que presta trabalho voluntário, é bem rico, mas que é extremamente preconceituoso. E o Rafael, que é um escritor, que está passando por um bloqueio criativo, então ele não está conseguindo escrever o novo romance dele. E aí a gente vê toda essa faceta, né, da escrita de um livro, né, de processo criativo, bem por cima, mas é bem interessante. E o Rafael, ele é uma pessoa mais aberta, mas ele já cometeu erros, ele traiu a esposa dele, aí ele tá passando por uma separação bem difícil, ele tem alguns problemas com a filha mais velha dele. E aí é nessa relação entre os adolescentes e as crianças que essas famílias vão basicamente se conhecer. Porque tanto a filha mais nova do Roberto quanto a filha mais nova do Rafael são super amigas. E elas são bem criancinhas. E a filha mais velha do Rafael e o filho mais velho do Roberto também estudam na mesma escola e fazem parte do mesmo grupo de amigos. Então essas famílias vão se esbarrar pelo meio do caminho aí e vai acontecer uma coisa bem séria que a gente sabe que foi um acidente fatal. E a gente tem no meio dos capítulos, nos inícios de capítulos, na verdade, alguns inquéritos, né? Uma parte dos inquéritos. E isso dá algumas dicas para a gente criar teorias sobre quem que estava envolvido nessa tragédia, nesse acidente. E eu confesso que não me ajudou em nada, porque eu não consegui adivinhar. Mas o livro ele é bem fluido, ele traz umas críticas bem assertivas, assim, quanto áudio nas redes sociais, preconceito, né? Então, é um livro bem importante e eu gostei muito da escrita, foi bem fluido. E, assim, eu já garanti uma fantasia desse autor, que vai ser uma trilogia, mas eu só tenho o primeiro volume,
Então, eu pretendo ler mais histórias dele em breve, mas de uma pegada bem mais diferente, né? Porque isso aqui é mais um drama nacional e o outro livro dele é uma fantasia. E como eu gosto de fantasia, eu acho que eu vou gostar mais do outro. Mas esse aqui também foi uma experiência bem bacana. Agora, nós vamos para um livro que eu não gostei tanto. Na verdade, eu não gostei nada, que é esse aqui, A Febre. Ele é publicado pela Intrínseca e ele tem basicamente 268 páginas. E ele é bem antigo já, eu comprei ele num evento de promoção, enfim. E aí ele ficou na minha estante por muito tempo. Eu confesso que eu comprei ele por conta de uma frase aqui atrás, que é assim: na corrida para se eleger o próximo garota exemplar. Esse é o livro a ser batido. Só que, gente, não tem nada a ver. Simplesmente não tem nada a ver. Eu não gostei. Aqui nós temos uma história de uma jovem, eu já esqueci o nome dela, mas eu acho que é... Vamos ver aqui. Dani. A Dani, ela estuda numa escola em que as meninas estão passando por uma convulsão, por uma doença, e a amiga dela sofre desse mal. Fica muito mal no hospital e ela começa simplesmente a achar que a culpa é dela, só que é uma teoria nada a ver, sabe? E a questão do mistério e tal, do suspense, fica muito em segundo plano e a gente foca em drama adolescente. E aí eu não gostei da protagonista, não gostei dela, não gostei da história. E eu li até o final porque eu falei, nossa, talvez a resolução, né, desse mistério e tal, da causa dessa doença, salve o livro. Mas não salvou. Não salvou mesmo, eu achei muito fora da curva. Pra mim, eu não gostei. Mas assim, tá aqui, né? Li, serve pra meta do ano. Foram mais de 268 páginas lidas. Aproveitei muito? Não. Mas pelo menos eu li, é isso. E acho que alguém pode gostar. Eu não sei. Ah, eu me lembro que no Scooby a avaliação dele também não é tão boa. Então, assim, eu acho que eu estou com a maioria de não ter gostado dele. Mas, quando eu comprei ele, eu não usava o Scooby ainda. Tanto tempo faz que eu comprei esse livro que ele tá aqui na minha estante. E aí, enfim, né? Li porque eu tinha comprado e meu dinheiro não é capim. Chegou a vez agora de uma fantasia bem sombria, que é Uma Correnteza Sufocante. Esse é um livro bem recente, assim. Ele foi publicado pela Globo Livros, né? No caso, o selo da Alt. E ele tem 430 páginas. E ele é uma edição bem bonita. E eu nunca tinha lido nada dessa autora, mas eu pretendo ler mais livros dela em breve, porque eu gostei bastante dessa história. Aqui nós temos a Lorelei, que vai embarcar numa expedição com a sua rival acadêmica e mais algumas pessoas ali de confiança do rei, junto com a sua mentora. Eles estão em busca da fonte de magia mais poderosa. Só que as coisas começam a dar errado quando a mentora dela é assassinada. E a única pessoa que ela tem certeza de que não foi a assassina é essa rival acadêmica dela. E aí elas meio que vão ter que se ajudar aí pra descobrir o que aconteceu. E a gente tem muita aventura, sabe? Eles saem por terras desconhecidas, conhecem pessoas novas. E eu gostei bastante, assim. É um livro bem grandinho, né? Ele tem quase 500 páginas. Mas é um livro que fluiu muito bem, eu adorei. A diagramação dele é bem no estilo da Alt, assim. Então não é tão espaçado assim. Mas é tranquilo de ler, não força a vista. E eu gostei bastante. Inclusive, se eu não me engano, eu dei 5 estrelas pra ele. E eu gostei muito dessa vibe Dark Academia, sabe? Então, acho que eu vou ler outros livros da autora. Ainda não pesquisei se ela tem novos livros lançados, mas acredito que não. Mas se tiver, eu acho que eu vou colocar na minha wishlist pra eu ler, porque eu gostei do jeito que ela escreve, da narrativa dela. Pra mim foi bem interessante. E aqui também é uma fantasia sáfica, tá? Então, essas duas meninas aqui vão se relacionar. E elas são bem diferentes entre si, tá? Elas têm personalidades muito diferentes. E eu achei o final meio engraçadinho, assim, uma coisa que acontece. Eu dei algumas risadas no final. Foi bem interessante, eu gostei muito da leitura. Os próximos dois é uma duologia, né? Então eu vou falar deles juntos, porque eu não sou muito boa em falar de segundo volume. Então eu vou falar desse aqui, e esse aqui é a continuação, que é a duologia do Rei Pastor, composta por Uma Janela Sombria e Duas Coroas Retorcidas. Gente, eu gostei muito desses livros, muito, muito, muito. Aqui, eu não diria que ele é uma romantasia, apesar de ter bastante romance, tá? Nesse universo, aí nós temos uma ambientação e um universo fantástico bem diferente, que é baseado em Cartas da Providência,
e num bosque como uma criatura mágica fornecendo poder às pessoas. Então, nesse universo, as pessoas só têm acesso à magia de duas formas. Ou o bosque dá o poder à pessoa, e isso lá no início era assim, né? A pessoa ia no bosque, pedia por graças, e aí se o bosque quisesse, ele dava o poder à pessoa. Só que há muitos anos atrás, o rei desse lugar, que eu não vou me lembrar o nome, decidiu que isso era muito injusto, né? Que seria o bosque que decidiu quem teria poder. Então ele foi lá no bosque, ele tinha uma relação muito intrínseca e muito, como eu posso dizer, muito pessoal, muito profunda com esse bosque, com essa entidade, né? Com esse deus do bosque. E ele pediu para fazer cartas da providência. E essas cartas da providência, basicamente, é tipo um baralho que quem tem essa carta, quem é o possuidor dessa carta, quem tem ela na sua mão, consegue usar um tipo de poder. E aí foi assim, o bosque ajudou ele a fazer essas cartas, só que com o decorrer do tempo, as pessoas pararam de ir no bosque pedir poder porque a carta estava ali e eles podiam simplesmente usar a carta. E aí o bosque cria uma maldição, e aí as pessoas realmente param de ir no bosque, mas aí tem uma bruma, que se a pessoa passar por perto, ela pode ficar infectada e aí ela fica doente. E se ela sobreviver, ela vai ter uma habilidade mágica, mas essa habilidade mágica vai trazer um prejuízo à sua saúde física ou mental. E a Elspeth, ela foi essa pessoa que foi contaminada por essa bruma. Só que todos os jovens contaminados por essa bruma são caçados pelo rei atual, né? E são mortos. Então ela viveu uma vida sempre escondida, apesar do pai dela trabalhar diretamente pro rei, porque ele é da guarda ali. E ela sempre fugiu da guarda do rei, assim, nunca quis ser muito vista, até o momento em que ela esbarra com o Ravin, que é o substituto do pai dela na guarda, então ele é basicamente o líder da guarda. E ela percebe que tem muita intriga política rolando, e tem muitas tramas acontecendo. Então ela vai embarcar numa aventura para reunir o baralho da Providência com 12 cartas, e aí sim tentar quebrar essa maldição da bruma. Só que ela tem um espírito dentro da cabeça dela. E esse carinha é muito engraçado. E apesar dele ser meio vilão, assim, ter os próprios objetivos e estar ali por uma razão, ele sempre tenta proteger ela, apesar de não ligar muito pros outros, não. Então, foi um livro que eu gostei muito, o sistema de magia é muito interessante. Eu adorei, favoritei. E aqui nesse segundo volume, nós temos a continuação dessa história, mas a gente tem personagens secundários ganhando destaque aqui. Na verdade, um casal específico ganhando destaque, que lá no primeiro livro eu já gostei muito do rapaz, não gostei muito da mocinha desse segundo livro, né, desse segundo casal, mas ela até que é legal, ela, né, a gente entende mais do ponto de vista dela aqui. Então, foi bem interessante. Eu confesso que eu gosto muito quando o foco do livro não é exatamente nos protagonistas, né? Porque os protagonistas já são importantes. Mas um personagem secundário ganhando destaque, gente, pra mim é perfeito. Então, eu gostei muito desses dois livros. Recomendo muito a leitura, se você ainda não leu, porque é realmente uma fantasia bem diferente. E essa edição, gente, é belíssima, tá? Ela é pela Globo Livros. E eles são uma duologia até bem grandinha, porque o primeiro tem 420 páginas e o segundo é mais ou menos isso aí mesmo, tá? 43 páginas. Então, quase 500 páginas os dois livros, mas são muito bons e assim, leiam porque é incrível. Agora, também numa fantasia, mais uma fantasia que eu não gostei tanto, que é Pássaro e Serpente. Eu fico assim de falar que eu não gostei tanto, né? Porque não é um livro ruim, né? Só que é uma romantasia. A gente tem muito do casal nesse livro. Ele é um livro bem grandinho, ele tem 500 páginas, tá? Ele saiu pela Galera Record, né? E aqui nós temos uma bruxa e um caçador de bruxas. E eles têm que se casar. Obrigados. E aí ela fica escondendo quem ela é, só que eles ficam muito tempo envolvidos num problema só e não superam isso. Aí a gente tem uma batalha que eu não gostei muito, achei muito, sabe, fora da realidade. Tudo bem, gente, é um livro de fantasia, não é pra ser parecido com a realidade, obviamente. Mas eu achei que o modo como um personagem enfrentou a batalha foi muito assim, nada a ver, sabe? Então eu não gostei muito.
Mas acho que quem gosta de um romance mais melosinho vai gostar. Eu só não gostei muito porque eu não gostei do casal, assim, pra mim não teve química eles dois. Então achei a premissa sensacional, né, dessa história aí de caçador de bruxas e bruxa, eu adoro, mas esse aqui não me fisgou tanto. E aí, a gente tem mais 2 livros, porque é uma trilogia, e eu vou ler os próximos, sim, tá? Pretendo ler, mas nesse momento, creio que não. Mas em alguma hora vai vir. Então esperem, aguardem que a gente vai finalizar essa trilogia, se tudo der certo. Ainda na vibe de fantasia, porque é o que eu mais leio, nós temos A Sociedade das Ilhas Submersas, que é um livro nacional de fantasia volume único lançado pela Aqualis. Essa aqui, essa fantasia, ela é bem curtinha, ela tem 245 páginas. Foi escrita pela Laís Napoli, inclusive está autografado, porque eu levei para ela autografar. Eu comprei esse livro na pré-venda, então ele chegou por volta de fevereiro, se não me engano. Veio com marca-página, veio com cartela de adesivo, uma edição belíssima. E aqui basicamente nós temos uma escola de magia submersa na cidade de Paraty, onde a arte é literalmente magia. Então é uma escola para artistas, pintores, escultores, atores, enfim, dançarinos, tudo envolvido à arte. Todas as pessoas que são artistas estão nessa escola. Só que todos, porém, depende, tá? Todos que têm a verdadeira arte. Então, todos que são meio mágicos, conseguem fazer magia através da arte. E é um livro muito tranquilo no começo, com um draminha adolescente e tal. Só que depois ele começa a tocar em pontos sensíveis, como classe social, né? Diferença no tratamento, porque aqui os alunos são divididos em algumas categorias, digamos assim, basicamente entre portentos e promessas. Então, alunos que são filhos de artistas já consagrados e que já estudaram nessa escola de magia, e alunos que são filhos de pessoas aleatórias, mas que de alguma forma vieram mágicos ao mundo. E aí foram aceitos nessa escola, mas que são tratados com muita desigualdade mesmo. Então, é um livro muito legal. Aqui a gente tem uma protagonista vilã, e o mais legal é porque a gente vê que ela realmente é má, que ela não tem princípios muito legais, que ela não tá nem aí pra ninguém, que ela tá pouco se lixando pra desigualdade do mundo, porque ela só pensa nela mesma. Ela está vivendo toda a história pelo olhar dela. Então, pra mim é muito difícil achar ela como uma pessoa ruim. Muitas vezes eu percebi que o que ela estava fazendo era uma coisa não muito boa, né, que prejudicava pessoas, mas ela tinha os argumentos dela, ela tinha as motivações dela, e a gente entende, porque apesar dela ser uma pessoa muito rica, mimada, ela tenta sempre ser vista, né? Ela não quer viver na sombra dos pais, que são artistas grandiosos. Ela não quer ser lembrada só como a filha deles. Ela quer ser vista pelo mundo pela obra dela, pelo talento dela, pelo trabalho dela. Então, tudo que ela faz é para se superar. Então, assim, é um livro bem... Como eu posso dizer? Bem oposto, que traz sensações bem diferentes, assim. Você tá do lado dela, mas você sabe que ela tá errada. Então, gente, se você quer uma fantasia bem diferente, leia A Sociedade das Ilhas Submersas, porque é muito curtinho, então a leitura é muito fluida, você vai devorar isso aqui e vai ser um livro que vai te fazer pensar. O final divide opiniões, tá? Divide opiniões. E eu acho que ela realmente é uma megera, que ela realmente é má, mas eu fico do lado dela. Fazer o quê? É meu desvio de caráter, gente. Não posso fazer nada. E agora nós vamos para um livro com uma vibe totalmente diferente. Eu nunca tinha lido nada do Stephen King e Misery foi a minha primeira experiência. Ele é um livro publicado pela Suma. Eu acho que o Stephen é só publicado pela Suma aqui no Brasil, mas não tenho certeza. E ele tem 320 páginas, mais ou menos. E aqui nós conhecemos o Poe, que é um escritor muito famoso, que sofre um acidente, né? Ele bebe e sai de carro numa tempestade. O carro dele capota e ele é socorrido, graças a Deus, né, gente? Mas quando ele acorda, ele não tá no hospital. Ele tá num quarto de uma casa. E ele descobre que a fã número 1 dele socorreu ele. E aí ele se vê preso com essa mulher que é meio maluca mesmo. Ela é muito louca. Ele descobre algumas coisas terríveis que ela fez no passado.
E, gente, é um livro pesado, super pesado, na verdade. Mas o nosso protagonista, ele é muito engraçadinho. Então, ele mesmo estando numa situação horrenda, ele ainda faz graça, ele ainda tenta. ah, Ele tenta escapar, né? Algumas vezes não consegue, na maioria delas, na verdade. Mas ele ainda fica com aquela esperança, e mesmo quando a esperança dele vai acabando, ele ainda tem força. E o final eu achei satisfatório, tá? Gostei. E assim, eu comecei. Como foi meu primeiro livro de horror mesmo do Stephen King, e eu sei que o Stephen King escreve livros pesados, eu comecei lendo bem devagarzinho. Então, lia 30 páginas num dia, lia 30 páginas no outro. E aí, gente, chegou no momento que eu falei, gente, eu preciso acabar. E eu sentei no domingo e eu devorei, sei lá, metade desse livro. Então, eu achei muito bom. Quero ler mais coisas do King, porque eu gostei. Mas eu vou com calma, porque eu fico com um pouquinho de medo, tá? Então, vou ler mais coisas em breve, mas esse ano eu acho que já bateu minha cota de King. Talvez eu leia um livro por ano, quem sabe. Mas eu gostei bastante desse livro. Agora, um suspensezinho que foi muito hypado, que tinha muita vontade de ler, mas eu perdi a época do hype. Eu só comprei ele depois, que foi A Empregada. Sabe aquele livro chicletinho? Nossa, ele tá até um pouquinho amassado aqui. Mas já veio assim a Amazon, né? Ele é um livro lançado pelo Arqueiro e ele tem 297 páginas. Também veio com marcador. Eu não sei se ele veio com marcador, se eu consegui o marcador em alguma livraria, mas eu tenho aqui o marcadorzinho dele. O que acontece? Nós conhecemos aqui a Millie. A Millie é uma ex-presidiária que consegue um emprego na casa de uns ricaços e vai trabalhar lá, só que ela acha a patroa dela muito maluca, sabe? Ela faz umas coisas muito loucas, né? Tipo, sujar a casa pra Millie limpar. Tipo, ela limpa a casa num dia, no outro dia ela vai lá na cozinha, ela joga leite no chão, ela quebra os ovos na parede, ela bota, sabe? Ela faz um caos e transforma a vida da Millie no inferno. E aí, gente, depois de um tempo ela vai ver que o buraco é mais embaixo, digamos assim. Então, é um livro chiclete, gente. Eu li esse livro e eu queria saber como que iria ser o final, apesar de já ter adivinhado o plot muito no começo. Então, eu não acho um livro surpreendente. Não acho surpreendente. O plot, ele é bem tranquilo de ser descoberto, assim, logo no início, quando eu vi ela tomando um caminho, eu falei, minha filha, não vai por aí não, porque né, você tá confundindo tudo. E eu tava certíssima, tá? A minha teoria estava corretíssima. E aí, não achei um livro surpreendente, mas eu entendo muito hype, porque ele é um livro muito chicletinho mesmo, que a gente começa a ler e não para até chegar na última página, porque a gente quer ver o desfecho final. E eu achei o desfecho final satisfatório. E apesar de eu já saber, é um livro que te impacta, sabe? Que você fica, meu Deus, que galera louca. Enfim, eu quis bater no personagem aqui no final, mas enfim, né? É sobre. Gostei da escrita da Freida, mas não sei se vou ler outros livros dela. Na verdade, tem um livro 2 de Empregada, então talvez eu leia esse. Mas comprar um novo livro dela, não sei, porque eu não sou. Eu gosto de suspense, mas eu gosto de suspense que eu vou conseguir adivinhar o plot. Como eu já adivinhei esse aqui, eu fiquei meio assim, sabe? Será que os outros dela eu vou adivinhar também? Aí me deu uma desanimada. Mas quem sabe, não é mesmo? Agora um livro que realmente me tirou da zona de conforto, assim, que foi Corpos Secos. Esse é um livro escrito por 4 autores diferentes. É um livro nacional de ficção e ficção científica e, assim, ele é um livro que é um tapa na sua cara. Ele é muito curtinho, tá? Ele tem menos de 200 páginas. Deixa eu ver direitinho aqui. 190 páginas. E ele é o livro Corpos Secos, publicado pela editora Alfaguara. E aqui nós temos um Brasil apocalíptico em que uma doença contaminou uma parte significativa da população. E aí, as pessoas meio que se transformaram nos chamados corpos secos, que é basicamente zumbi, né? O corpo tá ali vivo, mas a mente já tá toda alucinada e a galera não pensa mais. E a gente acompanha algumas pessoas
numa jornada para chegar a um porto seguro, né, um local seguro para eles se abrigarem. Só que esse é um livro extremamente pesado, que todo mundo sofre, ninguém é feliz, tem final aberto, então você não sabe necessariamente o que aconteceu, mas é um livro que eu adorei, eu favoritei. Nós conhecemos alguns protagonistas. O primeiro dele é o Mateus, que é um jovem imune, então ele tá ali cercado de médicos, tentando achar uma cura, mas eles são atacados, tem que ser desse lugar, e eles decidem ir para esse porto seguro, então eles saem nessa jornada. Aí a gente tem o Murilo, que é uma criança, e aí é um tapa na sua cara, porque é uma criança vivendo uma realidade muito difícil. E aí você fica assim, meu Deus, tadinho. A gente tem o Conrado e a Constância, que são irmãos gêmeos, mas que são muito diferentes. E eles estão juntos nessa jornada, né? Como irmãos, tentando se proteger. E a gente tem a Regina, que é uma mulher rica, casada com um agropecuarista, filha de um agropecuarista. E que a gente percebe no início do livro que ela tá meio infeliz, que ela é meio mimada também. Mas ela é uma das pessoas que mais sofre nesse livro, sabe? E é um livro de sofrimento porque a gente percebe que o maior vilão dessa história toda não são nem os infectados, sabe? Não é a galera que tá ali doente e são zumbis. Não. É a galera que sobreviveu e que tá se aproveitando dessa situação de fragilidade das outras pessoas. E, cara, gente, só leiam. Leiam esse livro porque é pesado, mas vai te fazer refletir. E é um livro muito bacana, assim. Eu gostei muito de ter lido. E entendo super ele ter ganhado o prêmio Jabuti, porque é um livro genial. Porque são 4 histórias assim, meio distintas, mas que com certeza tem uma ligação. A galera se encontra ali em determinado momento, então é um livro com uma sacada genial. Estamos chegando no final, só temos mais 3 livros lidos e em seguida eu li Mariposa Vermelha. E eu favoritei esse livro. É uma fantasia volume único, tá lançada pela Suma, escrita pela Fernanda Castro. E aqui nós temos um livro de 265 páginas que a gente devora. Eu li isso aqui num dia. E eu não sou o tipo de leitora que lê livros num dia. Meu ritmo de leitura é até bem lento. E eu devorei. Devorei porque é um livro maravilhoso. A gente tem romance, a gente tem protagonista forte, a gente tem tudo. Esse livro entrega. Esse livro entrega. Esse aqui vai entrar pro meu top 10 de 2025, tá? Com certeza, ele vai estar lá assim, ó, nos 5 primeiros. Nós temos aqui a nossa protagonista, a Marilis, que é uma jovem órfã que foi criada sozinha, que tem um emprego horrível como costureira. Ela trabalha numa fábrica e ela até gosta de costurar, gosta de moda. Só que o emprego dela é muito mecânico, ela não consegue ser criativa, ela é presa naquele emprego. E a pior coisa, ela não consegue ser ela mesma. Porque nesse universo as pessoas que têm magia são perseguidas e mortas. E ela é uma pessoa que tem magia. Só que ela esconde isso até das pessoas mais próximas dela. Até o momento em que um trauma do passado encontra ela. E aí ela fica tão perdida, tão abalada, tão frágil, que ela, pela primeira vez, usa o poder dela para invocar um demônio, que é o Tolu, que é realmente um personagem ruim, mas que eu adorei, tá? Ele é ruim, mas ele faz de tudo para proteger a nossa protagonista aí, por conta do pacto que eles têm. Então, foi muito legal. Eu adorei os personagens. É uma história muito envolvente. E a gente tem uma sacada muito genial, que é a metáfora ali com o processo da metamorfose. A nossa protagonista, ela pega uns bichos da seda para ela começar a própria produção dela. E conforme as mariposas vão sofrendo o processo de metamorfose, a nossa protagonista também. Ela começa a se descobrir, ela começa a deixar de ser ninguém para se tornar alguém. E isso é um livro, isso é uma história tão tocante, tão legal. A gente tem um momento hot aqui no livro, mas é uma cena, então eu acho que para quem não gosta, ainda assim dá para pular tranquilamente. E eu achei esse livro incrível, eu devorei, favoritadíssimo. Leia esse livro nacional porque é maravilhoso, tá? Se você gosta de fantasia, você precisa ler. Agora, nós temos um calhamaço que eu li muito rápido. Ele tem 980 páginas, 972 páginas. A gente tem um super mapa aqui atrás.
Inicialmente, Ninho de Fogo foi lançado por uma trilogia, né? Então eram 3 livros separados, até que a autora, a Camila, resolveu fazer essa edição comemorativa capa dura, com 3 contos desse universo, e a obra reunida nesse super calhamaço. E aqui nós temos a Mel. A Mel é uma jovem que leva uma vida pacata, morando com a sua avó, até o momento em que ela é perseguida por dragões e ela descobre ser herdeira do reino de Ninho de Fogo, que está passando por um momento de crise. E aí ela vai com o melhor amigo dela para esse reino e eles vão conhecer muitas pessoas, lutar guerras sanguinárias. E, gente, eu adorei o nosso mocinho aqui, sabe? Eu adorei ele. Ele é um sabor, ele tem uma moral duvidosa, mas mesmo assim eu adorei ele, que é o Jack. Então, por favor, leiam esse livro para você conhecer o Jack, porque eu tenho certeza que você também vai adorar ele. E, gente, é um livro maravilhoso, como dragões. Eu li ele única e exclusivamente porque tinha dragões, e eu falei, preciso ler uma história com dragões nacional. E aí eu escolhi Ninho de Fogo, li, adorei, é maravilhoso. Se você não leu, leia. Essa aqui é aquela historinha chiclete, tá? Que você lê a primeira página e você começa a se importar com os personagens e quer saber o que acontece com eles. Então você simplesmente devora até o final. Eu não li ele numa tacada só, porque eu tive que ir pra Bienal, aí eu comecei ele e aí faltava, sei lá, muito pouco, eu tive que sair, e aí na volta eu só terminei a leitura e adorei. Quis dar uns tapas na protagonista porque ela é dramática em alguns momentos, mas ela também é muito legal. E esse universo é bem bacana, eu adorei conhecer. Não foi um favoritado, mas foi um livro que eu gostei bastante. E chegamos ao último livro, que é o livro O Roubo em 3 Atos, que é um livro muito curtinho, tá? Com 265 páginas, é nacional e é um romance publicado pela Harlequin, que é o selo da HarperCollins, né? Eu comprei esse livro na Bienal, conheci a autora, ganhei marcador, peguei autógrafo. Ela foi simpática, eu adorei. E esse livro foi um livro até bem legal, assim, de ler. A gente tem 3 contos aqui, todos com a temática do romance, interligados entre si. E isso foi uma coisa que eu achei bem legal, sabe? Acho que a sacada desse livro que mais me conquistou foi esses contos estarem interligados e o desfecho final. Eu achei que foi bem legal, porque o primeiro conto eles se passam já em épocas bem diferentes, tá? Então, o primeiro conto é entre uma deusa, a Nyx, e um humano, o Sebastian. O segundo conto é sobre uma pirata e um burguês. E o terceiro entre uma pintora e um escultor. E esse terceiro foi o que eu menos gostei. O que eu mais gostei foi o segundo, apesar de querer também destacar a protagonista do segundo conto, porque ela foi, pra mim, insensata. Não entendi o que ela fez, mas é um livro muito curtinho, muito fluido. O primeiro conto é bem poético, então a linguagem dele vai mudando conforme o tempo passa, né, de acordo com a era em que se passa a história. Então foi um livro muito legal, gostei de conhecer. Mas é um livro de romance, eu não gostei tanto, então deixei ele com 3 estrelas, mas foi uma boa experiência para mim. E esses foram todos os livros que eu li no segundo trimestre de 2025. Espero que esse vídeo tenha sido um resumão, né? Onde eu falei de todos os livros um pouquinho, minha experiência e o que foi a leitura deles para mim. Foram livros majoritariamente bons, assim, eu gostei da maioria, alguns foram favoritadíssimos. Então, eu achei que esse segundo trimestre foi bem bacana. Foi uma época de leituras muito agradáveis, assim, pra mim. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento. Deixe seu like se você curtiu esse vídeo, se você gostou. E me conta aqui qual foi o melhor livro que você leu nesse segundo trimestre de 2025. Qual foi o seu livro favorito? Conta aqui pra mim, porque eu quero muito saber. E eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, porque é muito importante para você ver quando sair vídeos novos, que é todo domingo. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!